Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Seja bem-vindo, você está no melhor lugar do planeta Terra. Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra do Senhor declara: onde dois ou mais se reúnem no nome dEle, ali Ele está presente. Ele está neste lugar. Ouve as tuas orações e conhece o teu coração. Você também que está em casa. Deus está aí nessa sala, nessa empresa, dentro desse quarto. E eu creio que hoje Ele manifesta poder sobre a tua vida. Quantos querem mais de Deus? Existem homens e mulheres famintos neste lugar pela presença do Senhor. Aonde estão? Aleluia. Estava ouvindo o pastor Eliel pregando aqui sobre dízimos e ofertas. Ele praticamente pregou a minha palavra. Vocês vão entender até o final. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção? Peça para o Espírito de Deus falar ao teu coração nessa noite. Fala: Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração. Mata minha fome, Espírito Santo de Deus. Sacia minha sede pela tua presença. Será que tem homens e mulheres famintos? Famintos por mais de Deus? Por um momento em tua presença, por um instante no teu amor. Aleluia. Ver a luz da tua glória, por um instante nada mais, tudo eu daria, não importaria. Aleluia. O que tenha que passar, o que tenha que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Aleluia. Escuta, realmente existe essa fome dentro de você? Realmente você tem fome e sede da presença do Senhor? Aleluia. Abra a tua Bíblia em Números capítulo 6, versículo 1. O texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Então aqui o texto está falando homem e mulher. Versículo 3: Abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá as uvas frescas e nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver.
por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Amados, Êxodo capítulo 6 é um texto que trata sobre o voto de Nazireu. Você vê poucas vezes menção desse voto na Bíblia, mas era algo comum naqueles dias, muitas pessoas da congregação, do povo, fazerem um voto de Nazireu. E para fazer um voto de Nazireu, eles tinham que cumprir estas recomendações. Essa palavra Nazireu vem de Nazir, que no hebreu quer dizer separado, consagrado, ou seja, um voto de se separar, de se consagrar ao Senhor. E esse voto podia ser feito por homens e mulheres. Qualquer um que tomasse a decisão de fazer um voto de Nazireu, podia fazer um voto de Nazireu. E o voto de Nazireu poderia ser até mesmo feito pelos pais com a criança ainda no ventre, como foi o caso de Sansão, o Nazireu desde o ventre da mãe. É interessante porque nós, aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus, a gente vê a figura de um sacerdote, mas os sacerdotes precisavam vir de uma linhagem. No Velho Testamento, você precisava estar na linhagem de Arão. Você precisava pertencer, estar nesta linhagem, nesta descendência, senão você não poderia ser um sacerdote. A mesma coisa também com os levitas, aqueles que cuidavam do templo, precisavam pertencer a uma tribo determinada para fazer parte daquele trabalho. Assim também acontecia com os reis. Para ser um rei, de Jerusalém, em Israel, você precisava pertencer à linhagem do rei Davi. Precisava ter esse sangue correndo nas suas veias. Já os profetas, Deus chamava um profeta. Um homem, uma mulher, ele escolhia e levantava como profeta entre o povo. Mas Nazireu, cada um poderia tomar a decisão. Qualquer um de nós naqueles dias poderia ser um Nazireu. Você poderia tomar essa decisão seguindo os princípios e cumprindo o que está escrito na palavra. Ou seja, eu vou me separar para Deus. É interessante que no meio de multidão de pessoas que está servindo a Deus, que nem no Velho Testamento, alguns querem mais da presença do Senhor. Alguns queriam mais, e aqueles que queriam mais da presença do Senhor, então faziam um voto de Nazireu, que poderia ser por um determinado período de tempo, ou então poderia ser para uma vida inteira. Um voto de Nazireu pela vida inteira? Como seria então? Mas interessante que o requisito básico e chave para ser o Nazireu, como está no texto dizendo aqui, no versículo de número 3, abster-se-á. Precisa haver uma abstenção. E o significado dessa palavra é privar, ou seja, uma privação. Não aceitar, recusar, rejeitar. E nesse caso aqui são 3 situações. Todos os derivados da uva, desde um suco de uva até mesmo um arroz com passas, um almoço de família e está lá a farofa de passas ou arroz com passas, também não poderia nem separar o arroz das passas, porque já estava contaminado num voto de Nazireu. Não podia cortar o cabelo, então o cabelo iria crescer, e também não poderia tocar em cadáver. Você estava num voto de Nazireu e de repente o seu pai ou a sua mãe, alguém que você ama muito, acabou de morrer. Você não poderia tocar nesse corpo. Teria que manter uma certa distância. Mas é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão. Mantenha a distância. Você está fazendo um voto de Nazireu. Se você desobedece e toca então no cadáver, você perdeu o voto de Nazireu, aquilo que você estava proposto a fazer. E se quiser, terá que começar de novo, um novo voto. Então veja bem, o voto de Nazireu significa uma consagração total. Uma consagração total.
que poderia ser por um tempo, como eu disse para você, ou para uma vida inteira. E para a gente entender o que é uma consagração total, né, nada melhor do que uma escova de dente. Alguém tem escova de dente aqui? Essa escova é sua? Ou você, quem é casado, reparte com a esposa, com o marido? É sua escova, sim ou não? Ou outros usam ela também? É coletiva, em casa? Lá em casa são 5 escovas aí para ser tão individual, cada um coloca na sua gaveta, para não ter perigo de misturar. Então, veja bem, é separada para você. Amém? E ela tem um propósito. E qual é o propósito da escova de dente? Oi? Não entendi, gente. Me ajuda. Escovar os dentes. Alguém pega a escova de dente e começa a engraxar o sapato com ela? Chegou em casa, o sapato está sujo, preciso limpar. Já sei, minha escova de dente, ó, vou dar aquela geral no meu sapato. Você faz isso? Não. Por que você não faz isso? Porque ela é separada para um propósito. Então, quando eu falo voto de Nazireu, eu falo de consagração, quer dizer que você está separado para um propósito em Deus. Exclusividade. Glória a Deus. Por isso que nós cremos aqui na igreja, principalmente a nível de músicos, os músicos que estão aqui não tocam em outros lugares, porque nós entendemos que eles estão separados para essa função, estão separados para este ministério. Amém? Ah, pastor, mas eu conheço alguém que toca e canta e ele está lá fora e depois ele está na igreja. Amém, amados, o problema é dele. Mas nós entendemos que Deus quer algo maior de nós. Então, uma exigência maior. Quantos estão me entendendo? Há uma exigência maior, exige uma exclusividade. Deus quer isso de nós. Então, se você está consagrando para mim, isso quer dizer que você é meu e eu sou teu. Quantos podem dar glória a Deus? No Velho Testamento, o exemplo melhor que nós temos é o de Sansão. Nazireu desde o ventre da mãe. Não poderia tocar em uvas, não poderia tocar em cadáveres, não poderia cortar os cabelos. E é também um bom exemplo, né, daquilo que você não pode fazer, ele acaba fazendo tudo. Olha só como é que é as coisas. É um bom exemplo de um nazireu desobediente, que não obedece, que não se submete. Eu tenho muita força, eu não preciso ouvir conselhos de ninguém. Na verdade, é eu que defendo Israel e defendo sozinho. Acabou com os cabelos cortados, cego, empurrando uma pedra de moinho. Samuel também foi um nazireu. A mãe fez um voto: se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo no templo. Acreditam-se também que Absalão era um nazireu por causa da cabeleira, né, quando ele foi preso entre os arbustos, mas não sabemos. Mas Amós dá uma dica para nós. Abra aí Amós capítulo 2, se está com dificuldade para achar esse livro, o pessoal do multimídia ajuda. Amós capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz o texto: dentre os vossos filhos, isso aqui era uma repreensão, através do profeta Amós, suscitei profetas. Então ele escolheu profetas. E dentre os vossos jovens, nazireus. Então, dentre os jovens, ele levantou o quê? Nazireus, separados por Deus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Versículo de número 12. Mas vós, aos nazireus, deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Então, as pessoas que estavam naquele tempo convivendo com os nazireus estavam incomodados com a consagração deles. Você já viu gente assim que está incomodado porque você ora muito? Está incomodado porque você jejua demais? Está incomodado porque você foi na igreja 2 vezes por semana, né, e você só tem que ir uma vez, que é no domingo? Já encontrou pessoas assim?
que está incomodado porque você chora na hora que ora, está incomodado porque você sempre está falando de oração, em buscar a presença de Deus. Já conheceu pessoas que estão incomodadas? Mesmo na igreja, entre os cristãos, existe aqueles que estão incomodados com aqueles que querem mais de Deus, e estão incomodados com aqueles que querem mergulhar em Deus. Se eu não mergulho, eu também não quero que você mergulhe. Se eu não experimento algo mais profundo, eu também não quero que você experimenta. E assim, muitos vão ficando na superficialidade. No Novo Testamento também tem algumas menções, mas é diferente, né, o texto. Abre em Atos 18:18. Né, os teólogos acreditam que aqui Paulo estava entregando um voto de Nazireu. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila, Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Acredita que ele cumpriu o voto e por isso ele raspou a cabeça. Estava cumprindo um voto de Nazireu. Amados, talvez você fale assim, pastor, mas nós estamos no Novo Testamento, no tempo da graça. Amém, glória a Deus por isso. Eu creio que todos que estão aqui, todos que estão ouvindo essa mensagem vão morar no céu. Quantos recebem? Mas a pergunta que eu faço essa noite não é quem vai morar no céu, é quem quer mais da presença de Deus. Se Cristo vier hoje, o que você mudaria na tua vida? Não responda em voz alta, só para você. Se Cristo vier hoje, o que é que você vai mudar na tua vida? Nesse exato momento eu não mudaria nada, porque a minha vida está nele e eu estou pronto. Se hoje for o meu dia, eis-me aqui, Senhor. Porque todos os dias eu busco andar na presença dele. Isso fala de salvação. Só que eu quero mais da presença de Deus. Só que eu tenho fome e sede da presença dele. Só a salvação, glória a Deus pela salvação, não é o suficiente para mim. Eu quero mais da presença do Senhor. Eu me completo nele e ele me completa. Eu não sou nada sem ele e eu preciso dele. Isso quer dizer, quando você está agindo assim, fala que você é separado. Fala que você pensa diferente. João Batista provavelmente foi um nazireu. Apesar que a Bíblia não fala, mas olha só em Marcos no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. Marcos capítulo 1, versículo 4 ao 6. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ele se separou, ele se consagrou naquela sociedade que ele estava vivendo. Ele se absteve. Ele se absteve das festas, ele se absteve das iguarias, ele se absteve dos vestuários, do linho fino e preferiu ir para o deserto para cumprir um propósito de Deus. Quantos estão me entendendo? Lembrando que esse homem João Batista, ele era filho de sacerdote. Ele poderia então permanecer no templo, ele tinha linhagem para isso. Mas ele toma a decisão de ir para o deserto ouvindo a voz de Deus e cumprir um propósito de Deus. Então, em pleno o deserto, ele se completava. Às vezes você está falando assim, eu estou passando pelo deserto e não aguento mais. Quando você está no deserto, eu creio que aí é que você tem tudo, você tem Deus. Pastor, não tem mais nada, você tem Deus. E é no deserto que esse homem estava se completando. Talvez é no deserto que você está enfrentando hoje, é que Deus quer te completar. É que Deus quer te restaurar e manifestar poder sobre a tua vida. Quantos podem dar glória a Deus?
Aleluia! Era um homem que estava separado, estava se consagrando, fazendo algo diferente do que as pessoas estavam fazendo na época, porque ele estava para cumprir um propósito. Ele estava cumprindo um propósito, que era preparar a primeira vinda do Senhor. Esse era o propósito de João Batista, de ele estar separado como nazireu para cumprir um propósito de Deus. Abra para mim em Mateus, no capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir, olha o texto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos... Aleluia, para então. Então ele estava preparando o caminho para a manifestação do reino dos céus. Ele estava preparando o caminho para a vinda do Messias. E amados, você que está ouvindo a mensagem nessa noite, nós fomos chamados, eu fui chamado, você foi chamado, você que está em casa também foi chamado para preparar a segunda vinda do Senhor. Eu não estou vendo, glória a Deus, parece que ninguém está interessado. Você foi chamado para preparar a segunda vinda do Senhor. Você está sendo levantado como nazireu para trazer a presença de Deus sobre esta terra. A palavra do Senhor diz que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. E como isso irá acontecer? Com homens e mulheres incendiados, homens e mulheres famintos, homens e mulheres que estão queimando pela presença de Deus. Vamos adorar o Senhor, pastor Eliel. Oh. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Eu escutei sua voz chamando meu nome. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. A minha vida te entrego. Sim, Deus. Eu me prostro aos seus pés. A minha vida te entrego. Todo mundo junto declare. Mulheres que vão manifestar a glória dele em cada bairro, em cada rua. Isso não fala de ter muito conhecimento, isso não fala de você conhecer o que está acontecendo no mundo, não. Isso fala de quando as pessoas chegam perto de você, eles sentem a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Falatório, o mundo precisa de homens e mulheres famintos, famintos, famintos pela presença de Deus. É isso que o mundo precisa. É isso que o mundo precisa. Eu estava falando isso aqui na construção, eu estava falando para um irmão, acho que era para o irmão Wesley. Eu falei: Wesley, as pessoas não vão se converter. Elas não vão se converter quando você está ali falando de Cristo, mas elas vão se converter quando elas verem Cristo na sua vida.
As pessoas vão se converter quando elas verem Cristo na sua vida. Eu quero servir esse Deus que você está servindo, porque Ele transformou a tua vida, Ele transformou a tua casa. Homens e mulheres que manifestam a presença dEle aonde vão. Homens e mulheres que vão contrapor esse espírito de religiosidade que existe em nós, que vão contrapor esse espírito de religiosidade, que eu tenho que ir num culto no domingo. Não, eu quero mais, eu preciso de Deus. Homens e mulheres que vão manifestar a glória dEle, uma geração como foi nos dias de Elias. Olha o que diz Tiago no capítulo 5, no versículo 17. Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, como eu e como você, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Um homem que estava sujeito aos mesmos desejos e paixões, aos mesmos pecados, mas que decidiu consagrar a sua vida a Deus, que decidiu gastar os seus dias na presença de Deus. E quando esse homem chegava, os céus eram transformados. Quando esse homem chegava, fogo descia dos céus. Sabe por quê? Consagração, vida com Deus. E é isso que Ele quer de mim e de você. Homens e mulheres que têm autoridade quando abrem as suas bocas. Homens e mulheres nazireus, famintos, famintos, famintos pela presença de Deus. Quando o nazireu chega, a atmosfera muda. A atmosfera daquele lugar muda. Amados, nós não estamos acostumados com essa palavra nazireu. Não estamos acostumados com ela, porque nós estamos acostumados, sabe com o quê? Nós estamos acostumados com vitória. Nós estamos acostumados com bênçãos. Nós estamos acostumados com, muros vão cair, culto da vitória, 7 semanas do poder de Deus. E nazireu fala de renúncia e de obediência. Nazireu fala de renúncia e de obediência. E as mensagens trocadas hoje no WhatsApp e nas redes sociais é só que Deus te ama e você pode continuar pecando. Deus te ama e você pode continuar no adultério. Deus te ama e você pode continuar fazendo coisas erradas. Não, exige renúncia e obediência. Por isso que nazireu, ele vai na contramão do sistema. Ele vai na contramão da religiosidade. Estava falando esses dias para o pastor Eliel, quando eles foram ministrar lá no iHope. E encontraram outras bandas de músicas lá também, outros músicos. E aí a gente conversando, falando comigo, pastor, tem mais 7.000 escondidos. Tem mais 7.000 escondidos. Lembra desse texto? Que quando Elias estava na caverna e Deus fala com ele, Elias, igual a você, eu tenho 7.000. Aleluia, tem homens e mulheres queimando pela presença de Deus aqui em Cuiabá, em outros bairros, dentro de Mato Grosso, no Brasil e nas nações da terra. Tem homens e mulheres escondidos em quarto de oração, escondidos na montanha, escondidos dentro de uma igreja, que estão incendiados pela glória de Deus. Homens e mulheres que não se prostraram diante do sistema, homens e mulheres que não beijaram os ídolos, homens e mulheres que decidiram se consagrar. Nazireu significa renúncia e obediência. É aquela pessoa que toma a decisão de viver acima da média. Eu quero viver acima da média, eu quero ter uma vida cristã
abençoada, cheia do poder de Deus. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Nazireu é para quem quer mais da presença de Deus. Naqueles dias nós sabemos que Acabe, junto com Jezabel, estava matando profetas, estava colocando o povo para prostrar diante do Deus Baal, mas Deus esconde 7.000, e muitas vezes pessoas, cristãos, estão se prostrando diante da prostituição, estão se prostrando diante da mentira. Os nazireus não, eles são separados por Deus, eles estão dispostos a entregar a própria vida, até mesmo perder o emprego, perder o salário, mas não perder a fé, continuar caminhando na presença do Senhor. Eles não negociam a sua fé. Eles se completam e se satisfazem com a presença do Senhor, como foi nos dias de Enoque. Enoque, o texto em Gênesis fala que ele andou com Deus, e por ele andar com Deus, de repente não era mais. Ou seja, o que tinha esse homem para ser arrebatado pelo Senhor? O que tinha esse homem que Deus olhava para ele? É isso que nós precisamos, ser conhecido pelos céus. E como você é conhecido lá nos céus? Como os céus te conhecem? O céu te conhece como um adorador, um homem que ora, uma mulher que ora. Como é que os céus te conhecem? Os céus conheciam Enoque e falou: Enoque, você não é digno de essa terra aí não é digna de você não, vem para cá. Você não deve ficar aí não, vem para cá. Assim como foi com Davi. Davi, ele queria a presença do Senhor, e quando ele se tornou rei de Israel, a primeira decisão desse homem foi trazer a arca, porque a arca significava a presença de Deus. Eu quero levar a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Eu quero levar a presença de Deus para dentro de Jerusalém. É você querer levar a presença de Deus para dentro do teu trabalho, levar a presença de Deus para dentro da tua casa, levar a presença de Deus para dentro da tua família. Eu quero a presença de Deus, nem que eu tenha que sacrificar a cada 6 passos, no 7º é um sacrifício, mas eu vou levar a presença de Deus. É tudo para mim, é tudo o que eu quero. Foi Davi que estabeleceu turnos de adoração. Ele que estabeleceu turnos de adoração, adoração contínua, para que a presença de Deus não cessasse naquele lugar. Eram homens e mulheres que estavam famintos pela presença de Deus. Eu já compartilhei com os irmãos, tem um livro que se chama Caçadores de Deus. E nesse livro aborda o seguinte texto: que Deus não faz menção de reerguer o templo de Salomão, nem o tabernáculo de Moisés, embora estes tinham grandes riquezas, mas ele faz menção, e ele sente saudade, da tenda de Davi, do tabernáculo de Davi, porque naquele lugar tão simples se buscava a presença do Senhor 24 horas por dia. 24 horas por dia, dia e noite, você buscando a presença do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Onde estão os famintos pela presença do Senhor? Você sabe, pastor, eu tenho um chamado de nazireu. Será que eu tenho esse chamado no meu coração? É simples, irmão. Eu estou ministrando essa mensagem, o seu coração está queimando. Eu estou ministrando essa mensagem, o seu coração está queimando. Eu estou ministrando essa mensagem e você quer subir para os montes. Eu estou ministrando essa mensagem e você quer que a gente fique até meia-noite adorando a presença do Senhor. Isso é ser um nazireu. É alguém que está incendiado pela presença de Deus. Mas se você está olhando que hora que vai terminar o culto, e que mensagem tão ruim é essa, talvez o coração já petrificou faz tempo e você não consegue enxergar. Amados, é interessante, como eu disse para você, para o homem natural parece loucura o que nós estamos fazendo.
Para o homem natural, buscar a presença de Deus, ter um grupo orando aqui antes de começar o culto, a oração da madrugada, gente, isso é loucura para o homem natural. Para que tanto? Não precisa de tanto também. Mas olha o que diz Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Pode deixar nesse texto. Então aquele que é natural jamais aceitará essas coisas, porque aos seus olhos parece loucura. Nós fizemos uma campanha de 21 dias no monte. Nós acordávamos 4 horas da manhã e 5 horas a gente se encontrava lá no monte para orar. E tinha lá 10, 20, 25 irmãos nesses 21 dias de oração. Para um homem natural, esse povo é doido. Esse povo é doido. Sair da casa deles, tem gente que saiu lá do Dr. Fábio, lá do CPA, para orar lá no monte, é loucura. É loucura uma coisa dessa. Mas por incrível que pareça, amados, 4h30, eu passando ali pela Estrada da Guia, já tinha gente fazendo caminhada e já tinha gente pedalando. Aí não é loucura. Quem está me entendendo? Às vezes você acha 5 horas da manhã para vir na oração da manhã, é loucura. Mas tem academia que abre 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu não sei. Não é loucura. Quem está me entendendo? Então, quando é para Deus, é assim, ó. Mas os nazireus não. Eles são incendiados pela presença do Senhor. E eles querem mais. E eles querem mais. Quantos querem mais? E eles sabem que nem tudo convém. Ah, mas isso você pode fazer, mas nem tudo me convém. Nem tudo lhes agradam. São separados. Aleluia. Foge daquele pensamento. Tem um pensamento que diz assim, ah, todo mundo está fazendo, os nazireus não. Ah, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo traindo, está todo mundo bebendo, os nazireus não. Eu não. Porque eu tenho um compromisso com Deus. A minha vida é consagrada. Lembra da escova de dente? A escova que vai aqui não vai no sapato, não. Ela só tem um propósito. E eu não divido com ninguém. Ela é minha. Então eles vão contra esse pensamento de todo mundo está fazendo. Eles se completam na presença do Senhor, como diz em Salmo, capítulo 16, no versículo de número 11. Olha o que diz o texto. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, a plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente. Ele encontra alegria e prazer na presença do Senhor. Eu lembro quando estava preparando essa mensagem, quando a irmã Alessandra deu testemunho, o pastor falou, né, de piolho de danceteria, nós somos piolho de igreja. Eu, meu marido, a minha casa somos piolho de igreja. Se a igreja estiver aberta todos os dias, nós queremos estar. Quem faz uma declaração dessa porque é um nazireu, encontrou prazer e alegria em Deus. As paixões dessa terra e o que a terra oferece não são comparados à alegria e à presença do Senhor. Eu já fui taxado muitas vezes, o pastor quer que a gente está todo dia na igreja. Amados, eu estou todos os dias aqui e quem quiser vir comigo está convidado. Amém? Eu não vou empurrar ninguém. Não vou empurrar ninguém. Se você quiser vir, venha. Em nome do Senhor Jesus, vamos levantar uma geração de homens e mulheres nazireus no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como eu disse para você, os nazireus estão acostumados com a palavra renúncia. Renúncia.
Estou falando 2 vezes essa palavra, porque para muitos crentes dá até alergia. Renúncia, obediência. Eles estão acostumados com isso. E eles abrem mão até mesmo do prazer que é legítimo. Abrem mão, são capazes de abrir mão dos prazeres que são legítimos. Vamos ver. Gente, passar um domingo, né, na sua casa, com a sua família, é um prazer legítimo, sim ou não? Sim ou não? Pegar a sua família no domingo e você, de repente, ir lá para Águas Quentes, é legítimo, é um prazer legítimo, sim ou não? Sim. Ir com o cinema, com os filhos, segunda-feira eu vou no cinema com os meus filhos, é um prazer legítimo, sim ou não? Sim. Você investindo na sua família, assistir um jogo, é um prazer legítimo? Sim. O brasileiro gosta de futebol, não é verdade? Amém. Pastor, eu gosto de ver um joguinho de futebol. Amém, irmão. Glória a Deus. Estou torcendo aí pelo Brasil. Amém. Né? Até mesmo pescar, e eu falo de pescaria porque eu gosto muito de pescar. É um prazer legítimo, sim ou não? Sim. Mas, amados, atrás desses prazeres também podem esconder a idolatria. Eu já vi pessoas que falam assim para mim, já pregando, já estou com 11 anos, 11 anos essa igreja, já vi pessoas falando assim para mim, pastor, fala assim, vamos trazer o fulano para a igreja, vamos convidá-lo. Aí fala assim, pastor, ele falou para mim que a quarta-feira dele é sagrada para o Brasileirão. A quarta-feira é sagrada para o Brasileirão. Alguns falam assim, não, pastor, meu domingo é sagrado lá na chácara fulano de tal, é sagrado. Ainda faz questão de falar a palavra sagrado. Quantos estão me entendendo? E às vezes nós vamos colocando esses deuses no nosso coração. O importante é o domingo, 18 horas, estar lá no culto. Se eu tiver 18 horas lá e o pastor quiser ficar até as 20 horas, eu aguento. Mas eu já cumpri a minha parte. Cumpriu, você vai morar no céu. Por isso que essa mensagem é para homens e mulheres que estão famintos ou que querem mais de Deus. Eu sei que eu vou morar no céu, mas só que eu quero mais dele aqui agora. Eu quero mais agora, porque ele me completa e ele me satisfaz. Então não é errado, mas os nazireus são capazes até mesmo de abrir mão desses prazeres. Domingo é a final do Brasileirão, mas vai ter um turno de adoração, então eu vou adorar a Deus. O futebol depois se vira para lá. Brasileirão vai ter no próximo ano também. Nem na pandemia eles param de jogar, então ano que vem vai ter novamente. Olha, domingo nós estaremos na igreja, vai ser um dia de consagração total lá na presença do Senhor. Amém. A chácara fica para a próxima semana. Eu vou buscar mais a presença do Senhor. Foi o que nós fizemos aqui nas 180 horas de adoração. Na semana Fire, estão lembrados disso? Turnos de 3 horas. Vocês abriram mão de muitos prazeres que são legítimos, até mesmo dormir, para estar na presença do Senhor. E isso é ser um nazireu. Os nazireus, eles querem mais de Deus. Preste atenção, quanto mais coisas, menos Deus. Quanto mais Deus, menos coisas. Aleluia. Esses dias eles foram no iHope e estavam lá buscando a presença do Senhor. E é comum, depois que termina lá, o pastor Eliel já entra em contato comigo e passa um relatório. Pastor, aconteceu isso, Deus manifestou poder e foi aquela glória. E realmente, nessa última ida de vocês, foi um poder, uma presença de Deus incrível naquele lugar. E você sabe de onde o pastor Eliel ligou para mim? Do shopping, com a família. Glória a Deus. Ou seja, ele estava lá na presença de Deus, adorando, buscando, queimando. Glória a Deus. Eu me alimentei dos céus, estou cheio da presença de Deus. Aí ele pega a família dele e agora vai passear. Ou seja, ele colocou as coisas na ordem certa. Quem está me entendendo? Não, eu tenho que passear. Eu não vou não, porque eu tenho que passear. Eu tenho que passear no sábado, é o dia sagrado de eu passear. Amém.
mas ia perder os manjares celestiais que estavam preparados naquela mesa. Isso não está falando que ele não deixa de ser salvo, mas ia perder os manjares celestiais. E aí então esse grupo foi lá, comeu os manjares celestiais e depois saíram com a família. Colocaram as coisas na ordem certa, como o princípio de Mateus capítulo 6, buscou primeiro o reino de Deus e as demais coisas o Senhor acrescentou. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia! Isso é ser um nazireu. Ele coloca a obra e o propósito e a vontade de Deus em primeiro lugar. E quando ele faz isso, Deus prepara as demais coisas e acrescenta na vida dele também, com alegria, amor e paz. É o princípio ali que eu acabei de ler de Salmo, Salmo de número 16, versículo 11. Mas, amados, preste atenção o que diz Colossenses no capítulo 3. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, no versículo 1, versículo 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, presta atenção, isso fala de um novo nascimento. Então, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Amém? Quantos foram ressuscitados em Cristo? Se não tem, o irmão não levantou a mão, fala assim, ressuscita, irmão, em nome de Jesus, né? Aleluia. Então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então eu não busco as coisas aqui, eu busco é lá, porque eu sou cidadão do céu. Versículo de número 2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então o meu pensamento tem que estar conectado com os céus e não com o Instagram e não com o Facebook. Quem pode dizer amém e me ajudar? Glória a Deus. Falando nisso, olha só, sábado agora, né, Vicente e a família foram para a Chapada. Almoço, né? Passearam lá em Chapada. Chegou na hora do ensaio, o filho dele deixou aqui, ele pegou o seu baixo, entrou na igreja e foi ensaiar. Mas passou o dia lá em Chapada, colocou a Deus em primeiro lugar. E aí Deus acrescenta. Quantos estão me entendendo? Hã? E aí? Pode falar, fala no microfone. É que eu lembrei de uma história. Copa do Mundo, 2014. Eu estava lá em casa me preparando uma semana antes. Foi verdade. Brasil e Bélgica, quartas de final. Eu Laura, minhas filhas, a gente preparou pipoca. Tava tudo pronto. No dia do jogo, uma hora antes do jogo, passou o Wander e liga. Falou, olha, a gente precisa servir uma família, porque faleceu uma pessoa aí. Eu falei, que hora que vai ser isso aí? Na hora do jogo. Foi verdade. Você lembra, mestre? Lembro. Eu estava lá no velório, eu com o violão tocando assim, lembrando do jogo. Olhei, passou o Wander, e eu, naquele momento o Espírito Santo falou, você está no lugar que eu queria que você estivesse. E a gente adorando. Quando chegou lá em casa, eu falei, e aí, quando ficou o jogo? O Brasil perdeu. Então eu falei, eu estava no lugar certo mesmo. Glória a Deus. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Lembra que eu disse para você, já estou fechando essa mensagem, que o nazireu tem 3 votos. 3. O primeiro é sobre uva. Porque uva vai falar justamente dos prazeres. Naqueles dias, né, o vinho, o suco, os derivados da uva, então fala de prazer. Então, o nazireu está disposto a abrir mão de prazeres dessa terra, pelos prazeres que estão nos céus. Glória a Deus. Segundo ponto no voto de nazireu é justamente a cabeleira, porque fala de aparência. E como eu disse para você, as pessoas precisam ver Cristo na tua vida. Aonde você chega, você precisa ser luz. A tua luz precisa brilhar no meio da escuridão. Quando você entra no lugar, ali está entrando um homem, uma mulher faminto pela presença do Senhor.
E no terceiro ponto é não tocar em cadáver, porque poderia haver uma contaminação. E quando fala de cadáver, fala justamente daquilo que traz morte. Porque de repente você é um homem que já teve muita fome de Deus, uma mulher que teve fome de Deus, mas tocou em cadáver, ou seja, em lugares de morte. Ouviu o que não deveria ter ouvido, olhou o que não deveria ter olhado, tocou o que não deveria ter sido tocado. E isso trouxe morte espiritual para a tua vida. De repente você se apagou, porque entrou a contaminação. E tudo que o diabo quer fazer na vida de um nazireu é justamente destruir essa consagração, destruir essa vida de busca, de intensidade com Deus. É isso que ele quer fazer. Novamente no texto de Amós, no capítulo 2, versículo 11 e 12, dentre os vossos filhos suscitei profetas e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Versículo 12. Mas vós aos nazireus destes de beber vinho e aos profetas ordenastes dizendo, não profetizeis. Esta mensagem minha, ela surgiu justamente nesse ponto. Essa semana eu estava orando, estava meditando ali na presença do Senhor sobre os nazireus. Surgiu justamente quando o pastor Eliel falou assim, mestre, tem mais 7.000 escondidos, homens e mulheres buscando a presença de Deus. E eu falei, esses aí são os nazireus, são os separados por Deus para um propósito. E aí falamos isso, ainda foi naquele sábado. E aí essa semana minha mente ficou rodando sobre os nazireus. E aí veio aquela voz no meu ouvido, os nazireus precisam se levantar nesta geração. Os nazireus precisam se levantar, essa cidade, os nazireus precisam se levantar. Deus quer incendiar Cuiabá. Quantos creem nisso? Aí ao mesmo tempo vinha a voz dizendo assim, mas estão embriagados pelo vinho. Mas estão embriagados pelo vinho. E aí Deus começava a me mostrar perdidos na internet, nas redes sociais, perdidos em coisas terríveis, em prazeres que, entre aspas, acham importantes para si. Eu não posso abrir mão. E de trás desse prazer, um nazireu que está dormindo, está bêbado, embriagado, que não tem forças. É como se o diabo, assim, quando eu comecei a preparar a mensagem e eu estava meditando essa semana, é como se o diabo soubesse justamente aonde embriagar, aonde dar a bebida. Quem está me entendendo? Não é você falar assim, pastor, eu não bebo, o senhor está pregando mensagem errada. Não é, mas é justamente naquilo que te contamina. Às vezes é algo que você está entendendo o que eu estou falando. E é justamente aí que Ele está te oferecendo mais, e Ele coloca mais na tua mesa. Eu sei porque quando eu estava num processo de conversão, e eu estava parando de beber, e estava indo para a igreja, meus colegas me chamavam para ir beber, e queriam que eu bebesse mais, e mais, e mais, e de graça. Eu tinha que pagar, agora eles estavam pagando para mim não ir para a igreja. Então, é como se o diabo estivesse te oferecendo mais, né? Tipo assim, ele te entrega as redes sociais, ele te oferece mais, e ele te oferece mais, e ele te entrega outras situações, ele te oferece mais, e ele te oferece mais, justamente para que você permaneça embriagado. Para que esse avivamento, esse manifestar de Deus não aconteça lá na tua rua, na tua casa, e que nem o propósito que Ele tem na sua vida se cumpra. Eu vou completar 46 anos e estava falando para minha esposa, e eu fico assim falando para ela, falei assim, parece que eu estou perdendo o meu tempo, parece que a gente precisa acelerar, porque essa pandemia parou a gente, parou o que nós estávamos fazendo, os eventos, parou tudo. E assim, eu falo assim, meu Deus, será que ainda há tempo para mim? Será que ainda dá tempo para mim fazer algumas coisas que eu quero fazer, Senhor? Porque é a sensação que eu perdi tempo e eu preciso acelerar.
A sensação que eu preciso mais e eu preciso fazer mais, não pela questão de fazer para aceitação, mas eu estou falando para cumprir propósito que Deus tem na minha vida, para quando entrar no céu, Ele dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Assim como João Batista, que cumpriu o propósito. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu creio, amados, num grande avivamento. Muitos falam sobre isso, sobre essa terceira onda que está chegando. Eu também creio de um grande avivamento que vai varrer esta terra, como o último avivamento. E eu creio que Ele quer usar cada um de nós para manifestar a glória dEle. Mas a pergunta é, será que há disposição para renunciar? Será que há disposição para se entregar e obedecer? Nós acabamos de cantar uma canção no início. Mais que tudo, nós queremos Tua glória. Não foi? Tua glória, mais do que tudo, mais do que tudo. Sexta-feira tinha algumas cadeiras vazias aqui na igreja. Quando eu saí ali fora, eu faltei rolar no chão. Sabe por quê? Olhei a distribuidora, ninguém usando máscara, todo mundo com uma latinha na mão. Olhei para o lado do bar, todo mundo sem máscara, todo mundo com uma latinha na mão. Lá do fundo, um som, tof, 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 tof. Todo mundo com latinha na mão, tudo sem máscara. E aí eu perguntava assim, aonde está o povo de Deus? Aonde estão aqueles que querem tudo, que querem mais de Deus? Aonde estão aqueles que estão famintos por Deus, desesperados por Deus? Aonde estão? Fiz essa pergunta para Deus. Quando você começa a estudar as histórias do avivamento, as histórias do avivamento foram construídas através da vida de homens e mulheres que eram famintos, que eram nazireus. William Seymour, o responsável pelo movimento da Rua Azusa, um homem que tinha uma vida de oração, um avivamento que marcou a história. Charles Finney, que através da vida desse homem, bairros inteiros, cidades inteiras foram transformadas. Eram homens famintos pela presença de Deus, nazireus, que renunciaram tudo. Não se embriagaram com o vinho do mundo, não se embriagaram com esta terra, mas preferiram os céus, preferiram os céus, preferiram os céus. Que Deus possa encontrar em nós essa geração de homens e mulheres que preferem os céus, que preferem a presença dEle. Feche os teus olhos, começa a orar. O Espírito de Deus está falando corações neste lugar. Queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Adore o Senhor, adore o Senhor. Sopra, Espírito de Deus, sopra neste lugar.
Aleluia. Aleluia. Aonde estão homens e mulheres nazireus que querem mais da presença do Senhor? Homens e mulheres que estão preparando a segunda vinda, que estão manifestando a glória de Deus aonde vão. Aonde estão esses homens e essas mulheres que não se embriagam com o vinho que o mundo oferece, mas querem mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Você que ora em línguas, ore em línguas. Mova os céus neste lugar. Mova os céus neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. Ele tem propósito na tua vida. Ele tem propósito na tua vida. Se você está ouvindo essa mensagem aqui na igreja, em casa, é porque Ele está dizendo: filho, filha, eu te chamei para cumprir um propósito nessa terra. Eu te chamei e manifestei o meu poder sobre a tua vida. Seja cheio, 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 cheio. Aleluia. Seja cheio em nome do Senhor Jesus. Águas profundas, tu espera por mim. Declare, igreja. Teu Espírito me chama e eu vou. Eu vou. Como águas profundas, tu esperas por mim. Teu Espírito me chama e eu vou. Abandonar aos seus pés, que eu seja livre, ouça minha voz, quero viver pra ti. Fogo de Deus, fogo de Deus, hoje do Cordeiro, o leão ruja. Aleluia. Eu quero ser domado, eu quero mais, Deus. Queremos mais. Queremos mais. Mais. Ouça minha voz. Quero viver pra ti. Eu quero viver pra ti.
renovando forças. Você não vai sair daqui da maneira que entrou. Hoje Deus te transforma. Hoje Deus muda a tua vida. Oh.
mais de Deus. Oh, 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 seja cheio, cheio, cheio. Um novo tempo sobre a tua vida, um novo tempo no Espírito de Deus, em águas mais profundas, em águas mais profundas, assim como Asaf conduzia os cultos de adoração. Conduza o povo a adorar, conduza o povo a adorar, conduza o povo a adorar. Levante os adoradores, levante os adoradores. Eu te chamei e escolhi para este propósito, para este propósito. Desde o ventre da tua mãe eu te conhecia, desde o ventre da tua mãe eu te guardei, e te guiei, e te escondi para este dia, para este dia, para este dia. Eu quero para a chorar e andar a presença que me satisfaz. E que eu me sinto muito bem. Na construção do lado, sonhando e planejando vidas que estarão ali dentro. Chegou o momento que eu falei assim: Deus, não precisamos de uma igreja cheia de gente, nós precisamos de uma igreja cheia de Deus. Nós precisamos estar cheios da tua presença. Às vezes estamos frequentando os cultos de domingo, mas tão longe, distantes da presença dEle, do propósito dEle. E aí você vai chegar em casa e jogar a sua Bíblia e dizer: cumpri a minha obrigação. Não, queridos. Você foi chamado por um propósito de Deus. Você foi chamado para incendiar. Foi para isso que Ele te deu o Espírito de Deus. Então não precisava do Espírito Santo. Se fosse só ler e no culto domingo e guardar essa Bíblia, não precisava do Espírito Santo. Mas Ele já colocou o Espírito Santo para incendiar você, para incendiar você, para incendiar você, para te incendiar, para te incendiar. Oh, oh, oh. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor.
Quero comunicar aos irmãos que o culto continua dentro do carro, continua dentro do ônibus, que o culto continua andando a pé, que o culto continua na sala da sua casa. Esse culto não termina. Oh, oh, oh. Oh, queremos mais, queremos mais, queremos mais, Senhor. Erga as tuas mãos para frente, você que está em casa também. Espírito Santo de Deus, ministra sobre cada vida que está aqui e também dentro dos lares. Sabemos que o Senhor já ministrou e está ministrando. Vidas estão sendo transformadas nessa noite aqui e também dentro dos lares. Mas pedimos uma semana poderosa de avivamento, de presença de Deus, de fome e sede por Deus. Assim nós oramos